Eu vou resolver agora a primeira questão, número 11. Vocês vão observar que nesse material que vocês receberam tem duas questões com o número 11. Também é um problema aí de numeração automática do programa de edição. E aí saíram com duas questões número 11 e eu não tive o cuidado de fazer essa correção antes de enviar o material para vocês. Mas isso aí não é problema nenhum. A questão da numeração da questão não é um grande problema. O importante é que a gente aprenda a fazer os conteúdos das questões. Então tem essa questão número 11 agora, e daqui a pouco vai ter uma outra questão número 11, que eu vou colocar ali um sinal para diferenciar. A primeira questão número 11 diz o seguinte: em uma operação, o dividendo é 6.480 e o divisor é 60. Qual é o nome da operação? Bom, essa é uma operação de divisão. Se tem um dividendo e um divisor, é uma divisão. E qual é o quociente? Bom, o quociente eu obtenho fazendo a operação de divisão, que é a operação que faremos aí agora. Então ela já está montada aí. 6.480 dividido por 60. Vou fazer essa operação de divisão e vamos descobrir qual é o quociente. O quociente é o resultado desta operação. Vamos começar. Vou ter que fazer aquela marquinha aí. Antes de fazer a marquinha, um detalhe ali muito importante, olha só. Vejam que eu cortei ali o zero que está no 6.480 com o zero de 60, isso para facilitar de fazer a conta. Sempre que você tiver uma divisão e os dois números terminarem em zero, só vale se os dois números terminarem em zero. Para fazer a conta fica mais fácil, você corta um zero com o outro. Os dois zeros se eliminam, mas isso só vale se o zero estiver no fim do número. O número tem que terminar em zero. No caso, 6.480 termina em zero, 60 termina em zero. E aí, para fazer a conta de um jeito mais simples, eu posso eliminar esses dois zeros. Eu poderia fazer a conta com os dois zeros também, não teria problema nenhum. O resultado seria o mesmo. Nós só apenas estamos tirando o zero dali para facilitar. Então, eu só posso fazer isso se os dois números, tanto o dividendo quanto o divisor, terminarem em zero. E aí vocês podem observar que eu fiz o corte aí para delimitar que eu não vou usá-los. O que significa que a conta vai ficar 648 dividido por 6, que é a mesma coisa. Agora nós vamos começar ali com 6, olha, 6 dividido por 6, porque o 6 já é suficiente para dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. A gente coloca esse 6 embaixo do 6 para subtrair. 6 menos 6, 0. E aí descemos o 4. Observe que eu desci o 4 e agora eu vou ter que fazer a divisão novamente. Agora vai ser 4 dividido por 6. Só que no conjunto dos números naturais, nós vimos que não é possível fazer essa divisão. Quando eu desço um número e não é possível fazer a divisão, eu tenho que colocar um zero no quociente. Mais uma regra super importante. Eu desci um número, observe, eu desci o 4. E agora eu tenho que dividir 4 por 6. Todas as vezes que eu descer um número e não der para fazer a conta, eu sou obrigado a colocar um zero no quociente. Esta é uma regra. E aí, depois que eu coloco o zero no quociente, eu desço o outro número. Correto? Eu vou voltar para mostrar novamente esse detalhe que é super importante. Então, eu vou começar a conta novamente. Veja só. A conta que eu estou fazendo é uma operação de divisão em que o dividendo é 6.480 e o divisor é 60. Eu perguntei na letra A qual é o nome desta operação. É uma divisão, porque se tem dividendo e divisor, é uma divisão. Qual é o quociente? Eu descubro o quociente de uma divisão fazendo a operação de divisão. E a operação de divisão que o exercício me propõe é um dividendo de 6.480 e um divisor de 60. A primeira coisa que eu observei ali foi que os dois números, tanto o dividendo quanto o divisor, terminam em zero. E todas as vezes que isso acontecer, para facilitar a minha conta, eu posso eliminar os zeros. Só se os dois terminarem em zero. Se um terminar em zero e o outro não, eu não posso fazer isso. E aí, eliminando esses dois zeros, a conta fica mais fácil. Se você não quiser eliminar esses zeros, não é obrigatório. Isso é só uma dica. Dá para fazer a conta perfeitamente com aqueles dois zeros ali. Ela fica um pouco mais trabalhosa, não é verdade? Mas eliminando os zeros fica mais simples de fazer. Então eu cortei os dois zeros ali em verde, eliminei os dois zeros da operação e agora eu tenho 648 dividido por 6. É a mesma coisa que fazer 6.480 dividido por 60. Agora eu vou começar a operação de divisão. Eu fiz uma marquinha ali para dizer que eu vou começar com 6, porque o 6 já é suficiente para dividir pelo 6
está no divisor. E aí 6 dividido por 6 dá 1. Eu coloco 1 do quociente e aí multiplico 1 pelo 6 do divisor. 1 vezes 6, 6. Coloco esse 6 de resultado embaixo do 6 que eu estava dividindo, né, lá no dividendo, e faço uma subtração. 6 menos 6 dá 0. Agora eu vou ter que descer o 4. O 4 que está à direita do 6. Olha lá. Desço o 4. Observe que eu desci o 4 e agora eu tenho 0,4, que é um 4, dividido por 6. No conjunto dos números naturais, não tem um resultado de divisão de 4 por 6. Quando eu desço um número e não dá para fazer a conta, eu tenho que colocar um 0 no quociente. E eu só posso descer o próximo número depois de colocar o 0 no quociente. Então, observe, eu desci o 4, 4 não divide por 6, 0 no quociente. E aí agora eu desço o 8. E aí faço 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6 dá 48, que é o 48 que eu vou colocar embaixo do outro 48 ali para fazer a subtração. 48 menos 48, 0. Essa aqui acaba a conta. 6.480 dividido por 60 é igual a 108, porque lembra que a conta que eu estou fazendo é 6.480 por 60, que era a conta que o exercício pediu. Esse método de cortar os dois zeros ali que eu fiz foi só para facilitar, mas o resultado das duas operações é o mesmo. Então, 6.480 dividido por 60 dá 108. E resto zero, quer dizer, a divisão é exata. Então, tá aí a resposta. Qual é o quociente? O quociente dessa divisão, 108.